Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela era virgem. Ele era seu marido milionário. Mas naquela noite de lua de mel, ele a tocou sem saber o que havia destruído. Assista essa história até o final, você. Vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. A chuva de março ainda castigava os cafezais quando Helena chegou à fazenda. Santa Clara, no interior de Minas Gerais. Era final de verão, mas o frio parecia ter se enraizado nas pedras centenárias da casa grande e nas regras não ditas daquele casamento arranjado. Vestida de branco, mas sem véu ou festa, ela se casou com Gabriel apenas para honrar o contrato de seus pais. Duas famílias com histórias manchadas, unidas por interesses antigos que remontavam aos tempos áureos do café e aos tempos sombrios que se seguiram. Gabriel Andrade não era um homem fácil de decifrar. Aos 35 anos, havia construído um império no setor de segurança privada que protegia desde políticos em Brasília até magnatas em São Paulo. Alto, de voz baixa e olhar de aço, carregava nos ombros o trauma de uma traição que quase o destruiu 5 anos antes, quando fora envenenado literalmente por uma mulher que fingira amá-lo e quase o matou por causa de uma herança milionária que ele se recusara a assinar. O veneno havia sido ministrado lentamente, durante meses, disfarçado em chás e vitaminas, até que seu corpo começou a falhar e a verdade veio à tona através de exames que revelaram níveis alarmantes de arsênico em seu sangue. Desde então, Gabriel jurou que nunca mais seria vulnerável. Helena, com sua postura contida e olhar distante, parecia a esposa perfeita para esse pacto de conveniência. Era discreta, educada, intocável. Filha de um fazendeiro falido do sul de Minas, ela havia sido criada entre as tradições rígidas do interior e a melancolia de uma família que perdera tudo exceto o nome. Mas Gabriel não sabia, e ela não contou, que guardava o corpo virgem como a última coisa que ainda lhe pertencia em um mundo onde tudo havia sido negociado por outros. Nem que, no fundo, ela nutria um desejo secreto de ser tocada com verdade, amada de verdade, mesmo que só por uma noite. Helena havia crescido ouvindo histórias sussurradas sobre sua mãe, Marina, uma pianista de renome que havia morrido jovem, em circunstâncias misteriosas. As tias falavam em voz baixa sobre escândalos, sobre um caso proibido, sobre cartas queimadas e segredos enterrados junto com ela no cemitério da cidade. Helena só sabia que a música era sua herança mais preciosa, que suas mãos pareciam conhecer as teclas do piano antes mesmo de aprender as primeiras notas, e que tocar era a única forma de se conectar com a mãe que jamais conhecera. O casamento havia sido arranjado quando Helena completou 18 anos, 2 anos após a morte de seu pai, em um acidente de carro que deixou a família com dívidas impagáveis. Gabriel precisava de uma esposa que trouxesse respeitabilidade social sem complicações emocionais. Ela precisava salvar a propriedade da família da execução hipotecária, um acordo perfeito no papel, um pesadelo na realidade. A cerimônia aconteceu na capela da fazenda, diante de apenas 12 pessoas. Helena usava o vestido de noiva da avó, amarelado pelo tempo, e segurava um buquê de rosas brancas colhidas no jardim naquela manhã. Gabriel trajava um terno escuro, impecável, e não sorriu uma única vez durante toda a celebração. Quando o padre perguntou se ele aceitava Helena como esposa, sua resposta foi um aceito tão seco que ecoou pela capela como uma sentença. Helena sentiu o peso daquele momento como uma lápide sobre o peito. Aos 20 anos, estava se casando com um estranho, um homem que a olhava como se ela fosse um objeto necessário, mas não desejado. Durante a cerimônia, suas mãos tremeram tanto que quase derrubou a aliança. Gabriel segurou seus dedos com firmeza excessiva, como se quisesse controlar até mesmo seus nervos. A festa foi breve e formal. Alguns vizinhos, poucos amigos de Gabriel, nenhum parente próximo de Helena, além de uma tia distante que viajara de Belo Horizonte apenas para testemunhar o que chamou de o fim de uma era. Durante o jantar,
Helena mal conseguiu comer. Gabriel conversava com os convidados sobre negócios, política, investimentos, como se aquele fosse apenas mais um evento corporativo em sua agenda. Quando chegou a hora dos cumprimentos, Helena percebeu que as pessoas olhavam para ela com uma mistura de pena e curiosidade. Todos sabiam que aquele era um casamento de conveniência, que ela estava ali para pagar as dívidas do pai e ele para adquirir uma esposa adequada aos seus círculos sociais. Ninguém fingia que havia amor naquela união. À noite, depois que os convidados partiram, Helena se encontrou sozinha no quarto principal da casa grande, um cômodo vasto com móveis antigos de jacarandá e janelas que davam para os cafezais. O quarto havia sido preparado para ela pela governanta, Dona Conceição, uma mulher de 60 anos que trabalhava na fazenda há décadas e que a recebeu com a frieza respeitosa reservada à patroa. Helena havia trocado o vestido de noiva por uma camisola de algodão branco simples e recatada, que a tia havia insistido que fosse adequada para a primeira noite de casada. Estava sentada na beira da cama quando Gabriel entrou no quarto, sem bater na porta, como se já fosse dono também daquele espaço íntimo. Ele havia tirado o paletó e a gravata, e as mangas da camisa estavam dobradas até os cotovelos. Parecia maior naquele ambiente mais imponente, e Helena sentiu uma onda de nervosismo percorrer seu corpo quando ele a olhou de cima a baixo, avaliando-a com a mesma frieza com que analisava contratos. "Você sabe por que estamos aqui?", disse Gabriel, a voz baixa ecoando no silêncio do quarto. Não era uma pergunta, era uma constatação. Helena assentiu, incapaz de encontrar palavras. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Gabriel se aproximou, e Helena sentiu o cheiro de seu perfume masculino misturado com o aroma do café que ainda impregnava suas roupas. Ele estendeu a mão para ela se levantar, e quando Helena a tocou, sentiu a frieza de seus dedos contra sua pele quente. Estava nervosa, mas também havia algo mais, uma curiosidade sobre o que viria a seguir, sobre como seria ser tocada por um homem mesmo que fosse apenas por obrigação. "Você já..." Gabriel começou, mas interrompeu a pergunta no meio. Parecia desconfortável com a possibilidade de intimidade, mesmo a mais básica. Helena balançou a cabeça, entendendo o que ele não conseguiu perguntar. "Não", sussurrou, e viu algo passar pelos olhos dele, talvez surpresa, talvez impaciência. Gabriel a tocou com firmeza, sem delicadeza, mas também sem brutalidade. Para ele, aquilo era apenas uma formalidade, um protocolo a ser cumprido para garantir que o casamento fosse consumado de acordo com as expectativas sociais. Ele não percebeu as lágrimas que Helena engoliu quando ele a deitou na cama, nem a maneira como ela fechou os olhos e apertou os punhos até as unhas cortarem as palmas das mãos. Não foi brutal, mas foi ausente. Gabriel a possuiu como quem assina um documento importante, com eficiência e pressa de terminar logo. Helena sentiu dor, mas não apenas física. A dor emocional de perceber que sua primeira vez, o momento que havia imaginado durante anos como algo especial, estava sendo apenas mais uma transação em sua vida que fora negociada por outros. Quando terminou, Gabriel se afastou imediatamente, como se o toque dela pudesse contaminá-lo. "Amanhã eu parto para São Paulo", disse, já se vestindo. "Preciso resolver alguns contratos urgentes. A Dona Conceição cuidará de tudo o que você precisar." Helena permaneceu deitada, olhando para o teto, sentindo o gosto salgado das lágrimas que finalmente desceram por seu rosto. Gabriel saiu do quarto sem olhar para trás, deixando-a sozinha com a dor entre as pernas e o vazio no peito. Ela sangrava, e algo dentro dela também começava a morrer. Na manhã seguinte, ela acordou sozinha. Gabriel havia partido antes do amanhecer, sem despedidas, sem explicações. Apenas a frieza habitual, como se nada tivesse acontecido. Dona Conceição trouxe o café da manhã no quarto e Helena percebeu no olhar da mulher uma compaixão silenciosa, como se ela entendesse exatamente o que havia acontecido ali. "O senhor Gabriel sempre foi assim", disse Dona Conceição, arrumando as cortinas. "Desde que aquela mulher quase o matou,
Ele se fechou como uma ostra, não deixa ninguém se aproximar de verdade. Helena quis perguntar sobre essa mulher, sobre o que havia acontecido, mas as palavras não saíram. Ainda estava processando sua própria dor, tentando entender como iria viver o resto da vida. Casada com um homem que a tratava como um objeto. Os dias se seguiram em uma rotina vazia. Helena explorava a fazenda, tentava conversar com os funcionários, passava horas no piano antigo da sala de estar, tocando as músicas que a mãe havia deixado anotadas em partituras amareladas. A música era seu refúgio, o único lugar onde ainda se sentia viva. Gabriel não ligava, não mandava notícias. Dona Conceição comentava que ele estava assim mesmo, viajando entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, cuidando dos negócios, como se tivesse esquecido completamente que tinha uma esposa esperando em Minas Gerais. 3 semanas depois do casamento, Helena estava tocando piano no final da tarde, quando sentiu uma tontura súbita. Levantou-se rápido demais e o mundo rodou ao seu redor. Conseguiu se apoiar no piano antes de desmaiar, mas Dona Conceição, que passava pela sala naquele momento, viu quando ela perdeu a consciência e correu para ampará-la. "Minha Nossa Senhora", murmurou a governanta, carregando Helena para o sofá. "Menina, você está muito pálida. Vou chamar o Dr. Henrique." Dr. Henrique Tavares era o médico da família há décadas, um homem de cabelos grisalhos que havia conhecido Helena desde criança, quando ainda visitava a fazenda do pai. Ele chegou 1 hora depois, preocupado, e examinou Helena com cuidado. "Quando foi sua última menstruação?" perguntou ele, e Helena sentiu o mundo parar. Não havia pensado nisso antes, mas agora, fazendo as contas, percebeu que estava atrasada há quase 2 semanas. O teste confirmou o que ambos já suspeitavam. Helena estava grávida. Grávida de um homem que não a conhecia, de um marido que não a amava, de alguém que a havia possuído uma única vez, como se cumprisse uma obrigação burocrática. Por dias, Helena lutou entre contar ou não para Gabriel. Como ele reagiria? Pensaria que ela havia feito de propósito, que era uma tentativa de prendê-lo ao casamento? A ideia de ligar para ele e contar por telefone a fazia sentir náuseas que não eram apenas da gravidez. Ela decidiu esperar que ele voltasse, mas Gabriel não dava sinais de quando isso aconteceria. As semanas passaram e Helena sentia seu corpo mudando. Sentia a vida crescendo dentro dela, enquanto vivia completamente sozinha naquela fazenda no meio do nada. Foi então que o destino entregou sua verdade por outros meios. Helena estava tomando café da manhã quando Dona Conceição entrou na cozinha com o jornal na mão e uma expressão horrorizada no rosto. "Dona Helena", disse a governanta, a voz trêmula, "a senhora precisa ver isso." A manchete da página. Social saltava aos olhos. Esposa de magnata da segurança engravida para dar golpe de berço de ouro. A matéria, assinada por uma colunista social conhecida por seus escândalos, trazia detalhes íntimos sobre o casamento de Gabriel e Helena. Insinuava que ela havia seduzido o empresário para engravidar rapidamente e garantir uma pensão vitalícia, e citava fontes anônimas que afirmavam ter provas de que tudo havia sido um plano calculado. Helena leu a matéria 2 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Alguém havia vazado informações sobre sua gravidez para a imprensa, alguém que conhecia detalhes íntimos de sua vida, alguém que queria destruí-la publicamente. O telefone da fazenda tocou incessantemente durante toda a manhã. Jornalistas querendo declarações, curiosos querendo confirmações, pessoas que Helena nem conhecia ligando para saber se as informações eram verdadeiras. Dona Conceição tirou o telefone do gancho, mas isso não impediu que repórteres aparecessem no portão da fazenda, tentando conseguir fotos e entrevistas. Às 2 da tarde, Gabriel chegou. Helena ouviu o ronco do motor de seu carro antes de vê-lo descer da BMW preta, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Raiva pura. Ele entrou na casa como um furacão, batendo portas, procurando por ela com a fúria de quem havia sido traído da pior forma possível. "Helena!" Seu grito ecoou pela casa inteira. Ela estava no quarto tentando se esconder da tempestade que sabia que viria,
Mas não havia como escapar. Gabriel subiu as escadas de 2 em 2 e invadiu o quarto sem cerimônia. Explica isso para mim, disse ele jogando o jornal na cama. Seus olhos estavam injetados de raiva, e Helena percebeu que ele estava tremendo de fúria contida. Explica como cargas d'água, a imprensa sabe que você está grávida antes de mim. Helena tentou falar, mas as palavras não saíam. A presença dele era avassaladora quando estava com raiva, e ela se sentia pequena, indefesa, como uma criança sendo repreendida. Você achou que eu não ia descobrir? Gabriel continuou, caminhando pelo quarto como um animal enjaulado. Achou que podia me fazer de idiota, engravidar e depois vazar a notícia para a imprensa para me chantagear? Eu não... Helena finalmente conseguiu sussurrar, mas ele a interrompeu. Não mente para mim! Gabriel gritou, e Helena se encolheu na cama. Eu já passei por isso antes. Já fui usado por uma mulher que fingiu me amar para me roubar. Você acha que sou idiota para cair na mesma armadilha 2 vezes? As lágrimas desceram pelo rosto de Helena, não de medo, mas de indignação. Como ele podia pensar isso dela? Como podia acreditar que ela era capaz de uma manipulação tão cruel? Gabriel, eu nunca... Ela tentou explicar, mas ele não queria ouvir. Você calculou tudo, não foi? Ele disse, a voz baixa agora, mas carregada de veneno. Casou virgem para me convencer de que era diferente. Engravidou na primeira noite para garantir a herança, e agora vaza tudo para a imprensa, para me pressionar. Helena se levantou da cama, a indignação superando o medo. Você acha mesmo que eu faria isso? Que eu escolheria passar por essa humilhação pública se fosse um plano meu? Por dinheiro, as pessoas fazem qualquer coisa, Gabriel respondeu, e suas palavras cortaram Helena como lâminas. Eu aprendi isso da pior forma possível. Helena o olhou nos olhos, viu a desconfiança, o desprezo, a certeza absoluta de que ela era apenas mais uma oportunista tentando se aproveitar dele. Algo morreu dentro dela naquele momento, a última esperança de que talvez, um dia, eles pudessem construir algo real. Sem dizer uma palavra, Helena foi até a escrivaninha antiga no canto do quarto e retirou um envelope de uma das gavetas. Entregou a Gabriel com as mãos trêmulas. O que é isso? Ele perguntou desconfiado. Abra, Helena disse, a voz firme pela primeira vez desde que ele havia chegado. Gabriel abriu o envelope e retirou um papel oficial. Era um exame de virgindade, assinado pelo Dr. Henrique 2 semanas antes do casamento, quando Helena havia ido fazer os exames pré-nupciais exigidos pelo contrato matrimonial. O documento comprovava que ela nunca havia tido relações sexuais antes da noite de núpcias. Gabriel olhou para o papel, depois para ela, depois, novamente, para o papel. Pela primeira vez, Helena viu incerteza em seus olhos. Se eu quisesse te enganar, disse Helena, a voz quebrando, você acha que eu teria guardado isso? Você acha que eu me submeteria a essa humilhação se tivesse algo a esconder? Gabriel ficou em silêncio, ainda segurando o exame, processando o que aquilo significava. Se Helena era virgem antes do casamento, se ela não havia mentido sobre isso, então talvez... Mas Helena não esperou que ele chegasse a nenhuma conclusão. A dor da acusação, a humilhação pública, a frieza com que ele a havia tratado, desde o primeiro dia, tudo isso formou uma tempestade dentro dela que precisava de uma saída. Eu não sei quem vazou essa informação para a imprensa, disse ela, pegando uma mala pequena que estava guardada no armário. Mas sei que não fui eu, e sei que não mereço ser tratada como uma criminosa por estar esperando um filho seu. Gabriel a observou colocar algumas roupas na mala, ainda tentando processar a reviravolta da situação. O que você está fazendo? Estou saindo, Helena respondeu sem olhar para ele. Você deixou bem claro o que pensa de mim. Não vou ficar aqui para ser julgada e desprezada todos os dias. Helena, espera. Gabriel deu um passo em direção. Ela, mas Helena se afastou. Não, ela disse firme. Você fez sua escolha. Preferiu acreditar no pior de mim sem nem me dar a chance de explicar. Isso diz mais sobre você do que sobre mim. Helena fechou a mala e caminhou em direção à porta.
Gabriel ficou parado no meio do quarto, segurando ainda o exame de virgindade, vendo sua esposa sair de sua vida com a mesma frieza com que ele a havia recebido. "Aonde você vai?" ele perguntou quando ela já estava na porta. Helena parou, mas não se virou. "Para longe de você." E assim, naquela tarde chuvosa de março, Helena desapareceu da fazenda Santa Clara, levando apenas uma mala pequena e o filho que crescia em seu ventre. Gabriel ficou sozinho na casa grande, pela primeira vez questionando se talvez não tivesse cometido o maior erro de sua vida. Dona Conceição encontrou uma carta sobre a mesa da cozinha. Com letra cuidadosa, Helena havia escrito apenas uma linha: "Cuide dele como cuidou de mim. Ele vai precisar." Foi então que a trama começou a se desfazer. Gabriel, obcecado por controle, viu-se invadido por algo novo e aterrorizante: dúvida. Pela primeira vez em anos, começou a questionar suas próprias certezas, a pensar em como nunca havia realmente conhecido a Helena, como nunca havia perguntado sobre sua história, seus sonhos, seus medos, como talvez ela não fosse a oportunista que ele havia julgado tão rapidamente. Na sala de estar, o piano permanecia aberto na última música que Helena havia tocado. Gabriel se aproximou e viu as partituras espalhadas, algumas com anotações. Na margem, outras com lágrimas secas sobre o papel. Eram músicas tristes, melancólicas, que falavam de amor perdido e esperanças desfeitas. Pela primeira vez desde que Helena havia saído, Gabriel sentiu algo além da raiva. Era um vazio estranho, como se algo importante tivesse sido arrancado de sua vida antes mesmo que ele percebesse que estava lá. Helena acordou com o som dos sinos tocando matinas no mosteiro de Santa Rita, em Tiradentes. Havia chegado ali 3 dias antes, dirigindo sem destino pelas estradas de Minas, até que a chuva a obrigou a parar na cidadezinha histórica. Foi quando viu a placa discreta, indicando o antigo mosteiro que recebia mulheres em retiro espiritual, e algo dentro dela sussurrou que era ali que precisava estar. Irmã Benedita, a Madre Superiora, era uma mulher de 70 anos, com olhos penetrantes e uma sabedoria que parecia vir de décadas, lidando com almas feridas. Ela recebeu Helena sem fazer perguntas, apenas observando a mala pequena, o rosto inchado de tanto chorar e a mão instintiva que a jovem levava ao ventre ainda plano. "Você pode ficar o tempo que precisar", disse a freira, conduzindo Helena, pelos corredores de pedra que ecoavam os passos como sussurros de orações antigas. "Mas saiba que aqui não escondemos a dor, aqui a enfrentamos." O quarto que Helena recebeu era simples: uma cama de solteiro, uma escrivaninha de madeira, um crucifixo na parede e uma janela que dava para o jardim interno, onde outras mulheres cuidavam de hortas e roseiras. O silêncio não era opressivo, mas curativo, como se as paredes do mosteiro guardassem décadas de lágrimas transformadas em paz. Na primeira noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou na janela olhando as estrelas, a mão no ventre, conversando silenciosamente com o bebê que crescia dentro dela. "Eu não sei o que vamos fazer", sussurrou, "mas prometo que você nunca vai se sentir sozinho como eu me senti." Durante o dia, ela ajudava na horta, participava das orações vespertinas e passava horas na biblioteca do mosteiro, onde encontrou uma pequena sala com um piano vertical antigo. As teclas estavam amareladas e o som não era perfeito, mas, quando Helena tocou as primeiras notas, sentiu pela primeira vez em semanas que conseguia respirar de verdade. Irmã Benedita apareceu na porta da sala de música no terceiro dia, quando Helena tocava uma sonata melancólica que ecoava pelos corredores como um lamento. "Sua mãe tocava assim", disse a freira, e Helena parou abruptamente, as mãos suspensas sobre as teclas. "Desculpe?" Irmã Benedita entrou na sala e fechou a porta atrás de si. "Marina Santos, ela era sua mãe, não era?" Helena sentiu o coração acelerar. "A senhora a conheceu?" "Conheci. Ela esteve aqui algumas vezes nos últimos anos de vida. Vinha tocar neste mesmo piano quando a dor ficava insuportável." A freira se aproximou e passou a mão pelas teclas com carinho. "Ela dizia que a música
Era a única coisa que a mantinha, sã em meio aos segredos que carregava. Que segredos? Helena se virou completamente na banqueta, o coração disparado. Irmã Benedita a estudou com atenção, como se avaliasse o quanto de verdade Helena estava pronta para ouvir. Sua mãe teve um grande amor, Helena. Um amor proibido, perigoso, que quase destruiu duas famílias poderosas. Quando ela morreu, esse segredo foi enterrado com ela. Mas alguns fantasmas não descansam em paz. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de amor proibido? O tipo que gera filhos e obriga famílias inteiras a mentirem para proteger reputações. Irmã Benedita se sentou em uma cadeira próxima ao piano. Marina era pianista, você sabe disso, mas também era jovem, bonita e apaixonada por um homem casado, um homem muito poderoso. Quem? Helena perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. Eduardo Andrade, o pai do seu marido. O mundo parou. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago e por um momento não conseguiu nem respirar. Isso é impossível. É a verdade. Irmã Benedita falou com a serenidade de quem carrega um peso há décadas. Marina me contou. Tudo nos últimos meses de vida. Ela sabia que estava doente, sabia que não tinha muito tempo. Queria que alguém soubesse a verdade, caso algum dia você precisasse. Helena se levantou abruptamente, caminhando pela pequena sala como um animal. Enjaulado. Se minha mãe teve um caso com o pai de Gabriel, isso significa que vocês são meio-irmãos, não. Irmã Benedita balançou a cabeça. O caso aconteceu anos antes de você nascer. Eduardo terminou o relacionamento quando descobriu que a esposa dele estava grávida de Gabriel. Marina ficou devastada, mas respeitou a decisão dele. Então por que isso importa? Porque Eduardo nunca parou de amar sua mãe. E quando ela se casou com seu pai, José Santos, Eduardo ficou obcecado pela ideia de que talvez você fosse filha dele. Mesmo sabendo que as datas não batiam, ele nunca conseguiu aceitar que Marina havia seguido em frente. Helena voltou a se sentar, as pernas trêmulas. E daí? Eduardo morreu há 5 anos, Helena, mas antes de morrer, ele fez um testamento secreto. Um testamento que deixava uma herança considerável para você, caso fosse comprovado que era sua filha biológica. As peças começaram a se encaixar na mente de Helena como um quebra-cabeças macabro. Foi por isso que meu pai concordou com o casamento arranjado. Em parte, sim. Mas também porque Eduardo, em vida, fez pressão para que as famílias se unissem. Ele queria você perto. Queria poder cuidar de você como se fosse sua filha. O casamento era uma forma de legitimizar essa proteção. Helena sentiu náusea. Gabriel sabe disso? Duvido. Eduardo guardou esse segredo até a morte. Mas alguém descobriu sobre o testamento, Helena. Alguém que tem muito a perder se você receber essa herança. Enquanto Helena processava essas revelações no silêncio do mosteiro, a 200 quilômetros dali, Gabriel estava perdendo o sono pela 3ª noite consecutiva. Havia contratado Marcos Ferreira, o melhor detetive particular de Belo Horizonte, para investigar não apenas o paradeiro de Helena, mas também sua história. Você tem certeza de que quer saber? Marcos havia perguntado durante a primeira reunião. Às vezes a verdade é mais complicada do que a mentira. Eu preciso saber, Gabriel respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de exaustão. Preciso entender se cometi o maior erro da minha vida. O relatório que Marcos trouxe 2 semanas depois era espesso e detalhado. Gabriel o leu 3 vezes antes de conseguir processar completamente as informações que mudaram tudo o que ele pensava saber sobre sua própria vida. Helena Santos havia perdido a mãe aos 2 anos de idade. Marina Santos, née Marina Silva, havia sido uma pianista promissora que estudou no Conservatório de Música de Belo Horizonte e chegou a se apresentar em concertos importantes em São Paulo e Rio de Janeiro. Casou-se com José Santos, fazendeiro, aos 25 anos, e morreu aos 32 em circunstâncias que o relatório médico da época classificou como morte súbita por problemas cardíacos. Mas havia algo estranho nos registros médicos.
Marina havia consultado 3 médicos diferentes nos meses anteriores à morte. Todos em cidades diferentes. Todos relatando sintomas vagos. Fadiga extrema, perda de peso, dores no peito, dificuldade para respirar. Os sintomas eram consistentes, com um envenenamento lento, mas nenhum dos médicos havia considerado essa possibilidade na época. Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Envenenamento lento. Exatamente como havia acontecido com ele 5 anos antes. O relatório continuava. José Santos havia se casado novamente apenas 6 meses após a morte de Marina, com uma mulher muito mais jovem que trouxe 2 filhos de um casamento anterior. Helena havia crescido sendo tratada como uma estranha na própria casa, cuidada principalmente por empregadas, enquanto o pai se dedicava aos negócios cada vez mais mal-sucedidos e à nova família. Mas a parte mais perturbadora do relatório veio nas páginas finais. Marcos havia descoberto que Marina Silva havia tido um relacionamento anterior ao casamento, um relacionamento que havia sido abafado pelas famílias envolvidas. O homem em questão era casado, poderoso, e havia movido céus e terras para manter o caso em segredo. Eduardo Andrade, o próprio pai de Gabriel. Gabriel largou o relatório e foi até a janela do escritório, olhando para os cafezais sem ver nada. Seu pai havia tido um caso com a mãe de Helena. Isso explicava muita coisa. A insistência de Eduardo para que Gabriel se casasse especificamente com Helena, a generosidade excessiva no contrato matrimonial, a urgência em unir as famílias. Mas também levantava questões aterrorizantes. Se Eduardo havia amado Marina, se havia mantido contato com ela ao longo dos anos, se talvez nunca tivesse superado esse amor. Gabriel se lembrou das palavras do pai nos últimos anos de vida, como ele falava sobre corrigir erros do passado e proteger quem merecia proteção. O telefone do escritório tocou interrompendo seus pensamentos. Era Marcos. Gabriel, preciso falar com você pessoalmente. Descobri algo sobre a matéria que vazou a gravidez da sua esposa. 1 hora depois, Marcos estava sentado na frente de Gabriel com uma expressão sombria. A matéria foi vazada por alguém próximo, alguém que tem acesso a informações médicas confidenciais. Como assim? A colunista que publicou a matéria recebeu não apenas a informação sobre a gravidez, mas também cópias de exames médicos, exames que só poderiam ter sido obtidos por alguém com acesso ao consultório do Dr. Henrique Tavares. Gabriel franziu o senho. Dr. Henrique jamais faria isso. Ele é médico da família há décadas. Não o próprio médico, mas alguém que trabalha para ele ou que tem acesso aos arquivos dele. Marcos abriu uma pasta e retirou algumas folhas. Rastreei o IP de onde foi enviado o e-mail com as informações. Foi mandado do escritório da Andrade Segurança, Gabriel. Do seu próprio escritório. O sangue de Gabriel gelou. Apenas algumas pessoas tinham acesso ao sistema interno da empresa fora do horário comercial. Ele próprio, a secretária principal, o gerente de TI, Vicente, Gabriel sussurrou. Vicente Andrade, seu meio-irmão mais novo, filho de Eduardo com a segunda esposa. Vicente, que sempre se ressentia do fato de Gabriel ser o herdeiro principal da empresa. Vicente, que havia questionado abertamente a decisão de Gabriel de se casar com Helena, chamando-a de interesseira e oportunista. Há mais, Marcos continuou. Vicente tem frequentado o consultório do Dr. Henrique nas últimas semanas. Oficialmente, para tratar de uma lesão no joelho, mas as visitas foram muito mais frequentes do que o necessário para esse tipo de tratamento. Gabriel se levantou. Bruscamente, a raiva crescendo em seu peito como fogo. Ele teve acesso aos exames de Helena. E não apenas isso. Descobri que Vicente contratou um investigador particular há 3 meses, antes mesmo do casamento de vocês. Ele estava investigando Helena, procurando qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Por quê? Marcos hesitou. Gabriel, você precisa se sentar para ouvir isso. Gabriel se sentou, preparando-se para mais uma revelação que mudaria tudo. Seu pai deixou um testamento secreto. Um testamento que ninguém conhecia, nem mesmo você. Nesse testamento,
Eduardo deixa uma herança significativa para Helena Santos, reconhecendo-a como filha adotiva póstuma. Isso não faz sentido. Faz, se você considerar que Eduardo nunca superou o amor pela mãe dela. O testamento é uma forma de garantir que Helena seja cuidada, protegida financeiramente, mesmo depois da morte dele. Gabriel passou a mão pelo rosto tentando processar tudo. E Vicente descobriu isso. Exato. Se Helena receber essa herança, a parte de Vicente na empresa diminui consideravelmente. Ele tem muito a perder se Helena permanecer na família. Por isso, criou todo esse escândalo, para forçar a separação de vocês. Gabriel sentiu um mix de raiva e arrependimento que ameaçava sufocá-lo. Vicente havia manipulado tudo, havia usado os próprios traumas e inseguranças de Gabriel contra ele, havia destruído a vida de uma mulher inocente por pura ganância. Preciso encontrar Helena, Gabriel disse, levantando-se novamente. Já estou procurando, mas Gabriel... Marcos o interrompeu. Você precisa estar preparado para a possibilidade de que ela não queira voltar. Depois de tudo que aconteceu, depois da forma como você a tratou. Eu sei. Gabriel olhou pela janela, vendo o sol se pôr atrás dos cafezais. Eu sei que talvez seja tarde demais, mas preciso tentar. Preciso contar a verdade para ela. Enquanto... Isso no mosteiro de Santa Rita, Helena havia passado 3 semanas em uma rotina de oração, trabalho e música que estava lentamente curando sua alma ferida. Sua barriga começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez, e ela passava as tardes conversando com o bebê enquanto cuidava da horta. Irmã Benedita havia se tornado uma confidente, compartilhando histórias sobre Marina que ajudavam Helena a entender melhor sua própria história. Ela soube que a mãe havia deixado cartas, partituras originais e até mesmo gravações em fitas cassete que estavam guardadas em um cofre no banco de Tiradentes. Por que você nunca me disse isso antes? Helena perguntou uma tarde, quando as duas cuidavam das roseiras no jardim. Porque você não estava pronta para ouvir. Dor é como vinho, Helena. Precisa de tempo para se transformar em algo que nutra ao invés de envenenar. Helena estava começando a entender essa transformação. A raiva que sentia de Gabriel estava dando lugar a uma tristeza mais profunda, mas também a uma compreensão de que talvez ambos fossem vítimas de manipulações maiores do que imaginavam. Foi numa tarde de quinta-feira, quando Helena tocava piano na sala de música, que Irmã Benedita apareceu na porta com uma expressão diferente. Helena, você tem uma visita. Uma visita? Helena parou de tocar confusa. Mas ninguém sabe que estou aqui. Aparentemente alguém descobriu. Helena sentiu o estômago se revirar. Se Gabriel havia a encontrado, se havia vindo buscar satisfações ou fazer mais acusações. Quem? És um homem jovem. Diz ser irmão do seu marido, Vicente, creio. O sangue de Helena gelou. Vicente Andrade era uma pessoa que ela havia conhecido apenas brevemente no casamento. Um homem de aparência agradável, mas com um sorriso que nunca alcançava os olhos. Havia algo nele que a incomodava profundamente, uma falsidade que ela não conseguia precisar. Ele disse o que quer. Disse que tem informações importantes sobre a família Andrade que você precisa saber. Informações que podem mudar sua vida. Helena sentiu um calafrio. Por que Vicente viria até ali? Como havia descoberto onde ela estava? E que informações poderiam ser tão importantes que o levaram a procurá-la pessoalmente? Onde ele está? Na sala de visitas, mas Helena... Irmã Benedita segurou seu braço. Cuidado, há algo nesse homem que não me inspira confiança. Helena assentiu, mas sabia que precisava descobrir o que Vicente queria. Desceu os corredores de pedra até a pequena sala onde o mosteiro recebia visitas, preparando-se mentalmente para qualquer coisa. Vicente estava de pé próximo à janela, vestindo um terno escuro impecável e um sorriso que confirmou todos os instintos de alerta de Helena. Quando a viu entrar, seus olhos percorreram seu corpo de uma forma que a fez se sentir exposta e vulnerável. Helena, ele disse, a voz suave demais para ser sincera. Que bom encontrá-la. Estava preocupado. Como você me encontrou? Helena.
Perguntou diretamente, mantendo distância. Tenho meus recursos, mas isso não importa agora. O que importa é que precisamos conversar sobre algumas verdades que meu irmão não contou para você. Helena cruzou os braços sobre o peito, protegendo instintivamente o bebê. Que verdades? Vicente se aproximou um passo e Helena percebeu que havia algo predatório em seus movimentos. Verdades sobre por que vocês realmente se casaram, sobre os segredos que nossa família guarda, sobre o que realmente aconteceu. Com sua mãe. O coração de Helena disparou. O que você sabe sobre minha mãe? Sei que ela não morreu de problemas cardíacos como todos acreditam. Vicente sorriu, e dessa vez havia uma crueldade óbvia em sua expressão. Sei que ela foi assassinada, e sei quem a matou. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está mentindo. Estou? Ou será que sua mãe foi morta pela mesma pessoa que tentou matar Gabriel 5 anos atrás? Pela mesma pessoa que agora quer eliminar você e seu filho antes que vocês possam reivindicar o que é seu por direito? Helena segurou no encosto de uma cadeira para não cair. Quem? Quem fez isso? Vicente se aproximou mais, agora perigosamente perto dela. Helena, você realmente acha que eu viajei até aqui para simplesmente contar tudo de graça? Informação tem preço. E o preço da verdade sobre sua mãe é sua cooperação em alguns arranjos que preciso fazer. Foi então que Helena percebeu que não havia vindo ali para ajudá-la. Vicente havia vindo para ameaçá-la. E, de repente, sozinha naquele mosteiro isolado, ela compreendeu que talvez estivesse em muito mais perigo do que jamais imaginara. Helena acordou com o som dos sinos tocando matinas no mosteiro de Santa Rita, em Tiradentes. Havia chegado ali 3 dias antes, dirigindo sem destino pelas estradas de Minas, até que a chuva a obrigou a parar na cidadezinha histórica. Foi quando viu a placa discreta indicando o antigo mosteiro, que recebia mulheres em retiro espiritual. E algo dentro dela sussurrou que era ali que precisava estar. Irmã Benedita, a Madre Superiora, era uma mulher de 70 anos com olhos penetrantes e uma sabedoria que parecia vir de décadas, lidando com almas feridas. Ela recebeu Helena sem fazer perguntas, apenas observando a mala pequena, o rosto inchado de tanto chorar e a mão instintiva que a jovem levava ao ventre ainda plano. Você pode ficar o tempo que precisar, disse a freira, conduzindo Helena pelos corredores de pedra que ecoavam os passos como sussurros de orações antigas. Mas saiba que aqui não escondemos a dor. Aqui a enfrentamos. O quarto que Helena recebeu era simples. Uma cama de solteiro, uma escrivaninha de madeira, um crucifixo na parede e uma janela que dava para o jardim interno, onde outras mulheres cuidavam de hortas e roseiras. O silêncio não era opressivo, mas curativo, como se as paredes do mosteiro guardassem décadas de lágrimas transformadas em paz. Na primeira noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou na janela olhando as estrelas, a mão no ventre, conversando silenciosamente com o bebê, que crescia dentro dela. Eu não sei o que vamos fazer, sussurrou, mas prometo que você nunca vai se sentir sozinho como eu me senti. Durante o dia, ela ajudava na horta, participava das orações vespertinas e passava horas na biblioteca do mosteiro, onde encontrou uma pequena sala com um piano vertical antigo. As teclas estavam amareladas e o som não era perfeito, mas quando Helena tocou as primeiras notas, sentiu pela primeira vez em semanas que conseguia respirar de verdade. Irmã Benedita apareceu na porta da sala de música no terceiro dia, quando Helena tocava uma sonata melancólica que ecoava pelos corredores, como um lamento. Sua mãe tocava assim, disse a freira, e Helena parou abruptamente, as mãos suspensas sobre as teclas. Desculpe. Irmã Benedita entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Marina Santos. Ela era sua mãe, não era? Helena sentiu o coração acelerar. A senhora a conheceu? Conheci. Ela esteve aqui algumas vezes nos últimos anos de vida. Vinha tocar neste mesmo piano quando a dor ficava insuportável. A freira se aproximou e passou a mão pelas teclas com carinho. Ela dizia que a música era a única coisa que a mantinha sã em meio aos segredos que carregava. Que segredos? Helena se virou completamente na banqueta,
o coração disparado. Irmã Benedita a estudou com atenção, como se avaliasse o quanto de verdade Helena estava pronta para ouvir. Sua mãe teve um grande amor, Helena. Um amor proibido, perigoso, que quase destruiu duas famílias poderosas. Quando ela morreu, esse segredo foi enterrado com ela, mas alguns fantasmas não descansam em paz. Helena sentiu um arrepio percorrer. Sua espinha. Que tipo de amor proibido? O tipo que gera filhos e obriga famílias inteiras a mentirem para proteger reputações. Irmã Benedita se sentou em uma cadeira próxima ao piano. Marina era pianista, você sabe disso, mas também era jovem, bonita e apaixonada por um homem casado. Um homem muito poderoso. Quem? Helena perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse. Da resposta. Eduardo Andrade, o pai do seu marido. O mundo parou. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago e por um momento não conseguiu nem respirar. Isso é impossível. É a verdade. Irmã Benedita falou com a serenidade de quem carrega um peso há décadas. Marina me contou tudo nos últimos meses de vida. Ela sabia que estava doente, sabia que não tinha muito tempo. Queria que alguém soubesse a verdade, caso algum dia você precisasse. Helena se levantou abruptamente, caminhando pela pequena sala como um animal enjaulado. Se minha mãe teve um caso com o pai de Gabriel, isso significa que vocês são meio-irmãos. Não. Irmã Benedita balançou a cabeça. O caso aconteceu anos antes de você nascer. Eduardo terminou o relacionamento quando descobriu que a esposa dele estava grávida de Gabriel. Marina ficou devastada, mas respeitou a decisão dele. Então, por que isso importa? Porque Eduardo nunca parou de amar sua mãe. E quando ela se casou com seu pai, José Santos, Eduardo ficou obcecado pela ideia de que talvez você fosse filha dele. Mesmo sabendo que as datas não batiam, ele nunca conseguiu aceitar que Marina havia seguido em frente. Helena voltou a se sentar, as pernas trêmulas. E daí? Eduardo morreu há 5 anos, Helena, mas antes de morrer ele fez um testamento secreto. Um testamento que deixava uma herança considerável para você, caso fosse comprovado que era sua filha biológica. As peças começaram a se encaixar na mente de Helena como um quebra-cabeças macabro. Foi por isso que meu pai concordou com o casamento arranjado. Em parte, sim, mas também porque Eduardo, em vida, fez pressão para que as famílias se unissem. Ele queria você perto, queria poder cuidar de você como se fosse sua filha. O casamento era uma forma de legitimizar essa proteção. Helena sentiu náusea. Gabriel sabe disso. Duvido. Eduardo guardou esse segredo até a morte, mas alguém descobriu sobre o testamento, Helena. Alguém que tem muito a perder se você receber essa herança. Enquanto Helena processava essas revelações no silêncio, do mosteiro, a 200 quilômetros dali, Gabriel estava perdendo o sono pela 3ª noite consecutiva. Havia contratado Marcos Ferreira, o melhor detetive particular de Belo Horizonte, para investigar não apenas o paradeiro de Helena, mas também sua história. Você tem certeza de que quer saber? Marcos havia perguntado durante a primeira reunião. Às vezes, a verdade é mais complicada do que a mentira. Eu preciso saber, Gabriel respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de exaustão. Preciso entender se cometi o maior erro da minha vida. O relatório que Marcos trouxe 2 semanas depois era espesso e detalhado. Gabriel o leu 3 vezes antes de conseguir processar completamente as informações que mudaram tudo o que ele pensava saber sobre sua própria vida. Helena Santos havia perdido a mãe aos 2 anos de idade. Marina Santos, née Marina Silva, havia sido uma pianista promissora, que estudou no Conservatório de Música de Belo Horizonte e chegou a se apresentar em concertos importantes em São Paulo e Rio de Janeiro. Casou-se com José Santos, fazendeiro, aos 25 anos, e morreu aos 32 em circunstâncias que o relatório médico da época classificou como morte súbita por problemas cardíacos. Mas havia algo estranho nos registros médicos. Marina havia consultado 3 médicos diferentes nos meses anteriores à morte,
todos em cidades diferentes, todos relatando sintomas vagos: fadiga extrema, perda de peso, dores no peito, dificuldade para respirar. Os sintomas eram consistentes, com envenenamento lento, mas nenhum dos médicos havia considerado essa possibilidade na época. Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Envenenamento lento. Exatamente como havia acontecido com ele 5 anos antes. O relatório continuava. José Santos havia se casado novamente apenas 6 meses após a morte de Marina, com uma mulher muito mais jovem que trouxe 2 filhos de um casamento anterior. Helena havia crescido sendo tratada como uma estranha na própria casa, cuidada principalmente por empregadas, enquanto o pai se dedicava aos negócios cada vez mais mal-sucedidos e à nova família. Mas a parte mais perturbadora do relatório veio nas páginas finais. Marcos havia descoberto que Marina Silva havia tido um relacionamento anterior ao casamento, um relacionamento que havia sido abafado pelas famílias envolvidas. O homem em questão era casado, poderoso, e havia movido céus e terras para manter o caso em segredo. Eduardo Andrade, o próprio pai de Gabriel. Gabriel largou o relatório e foi até a janela do escritório, olhando para os cafezais sem ver nada. Seu pai havia tido um caso com a mãe de Helena. Isso explicava muita coisa. A insistência de Eduardo para que Gabriel se casasse especificamente com Helena, a generosidade excessiva no contrato matrimonial, a urgência em unir as famílias. Mas também levantava questões aterrorizantes. Se Eduardo havia amado Marina, se havia mantido contato com ela ao longo dos anos, se talvez nunca tivesse superado esse amor. Gabriel se lembrou das palavras do pai nos últimos anos de vida, como ele falava sobre corrigir erros do passado e proteger quem merecia proteção. O telefone do escritório tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcos. Gabriel, preciso falar com você pessoalmente. Descobri algo sobre a matéria que vazou a gravidez da sua esposa. 1 hora depois, Marcos estava sentado na frente de Gabriel com uma expressão sombria. A matéria foi vazada por alguém próximo. Alguém que tem acesso a informações médicas confidenciais. Como assim? A colunista que publicou a matéria recebeu não apenas a informação sobre a gravidez, mas também cópias de exames médicos. Exames que só poderiam ter sido obtidos por alguém com acesso ao consultório do Dr. Henrique Tavares. Gabriel franziu o senho. Dr. Henrique jamais faria isso. Ele é médico da família há décadas. Não o próprio médico, mas alguém que trabalha para ele ou que tem acesso aos arquivos dele. Marcos abriu uma pasta e retirou algumas folhas. Rastreei o IP de onde foi enviado o e-mail com as informações. Foi mandado do escritório da Andrade Segurança, Gabriel. Do seu próprio escritório. O sangue de Gabriel gelou. Apenas algumas pessoas tinham acesso ao sistema interno da empresa fora do horário comercial. Ele próprio, a secretária principal, o gerente de TI, Vicente, Gabriel sussurrou. Vicente Andrade, seu meio-irmão mais novo, filho de Eduardo com a segunda esposa. Vicente, que sempre se ressentia do fato de Gabriel ser o herdeiro principal da empresa. Vicente, que havia questionado abertamente a decisão de Gabriel de se casar com Helena, chamando-a de interesseira e oportunista. Há mais, Marcos, continuou. Vicente tem frequentado o consultório do Dr. Henrique nas últimas semanas, oficialmente para tratar de uma lesão no joelho, mas as visitas foram muito mais frequentes do que o necessário para esse tipo de tratamento. Gabriel se levantou bruscamente, a raiva crescendo em seu peito como fogo. Ele teve acesso aos exames de Helena. E não apenas isso. Descobri que Vicente contratou um investigador particular há 3 meses, antes mesmo do casamento de vocês. Ele estava investigando Helena, procurando qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Por quê? Marcos hesitou. Gabriel, você precisa se sentar para ouvir isso. Gabriel se sentou, preparando-se para mais uma revelação que mudaria tudo. Seu pai deixou um testamento secreto, um testamento que ninguém conhecia, nem mesmo você. Nesse testamento, Eduardo deixa uma herança significativa para Helena Santos, reconhecendo-a como filha adotiva póstuma. Isso não faz sentido. Faz.
Se você considerar que Eduardo nunca superou o amor pela mãe dela, o testamento é uma forma de garantir que Helena seja cuidada, protegida financeiramente, mesmo depois da morte dele. Gabriel passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. E Vicente descobriu isso. Exato. Se Helena receber essa herança, a parte de Vicente na empresa diminui consideravelmente. Ele tem muito a perder se Helena permanecer na família. Por isso criou todo esse escândalo, para forçar a separação de vocês. Gabriel sentiu um mix de raiva e arrependimento que ameaçava sufocá-lo. Vicente havia manipulado tudo. Havia usado os próprios traumas e inseguranças de Gabriel contra ele, havia destruído a vida de uma mulher inocente, por pura ganância. Preciso encontrar Helena, Gabriel disse, levantando-se novamente. Já estou procurando. Mas Gabriel... Marcos o interrompeu. Você precisa estar preparado para a possibilidade de que ela não queira voltar. Depois de tudo o que aconteceu, depois da forma como você a tratou. Eu sei. Gabriel olhou pela janela, vendo o sol se pôr atrás dos cafezais. Eu sei que talvez seja tarde demais, mas preciso tentar. Preciso contar a verdade para ela. Enquanto isso, no mosteiro de Santa Rita, Helena havia passado 3 semanas em uma rotina de oração, trabalho e música que estava lentamente curando sua alma ferida. Sua barriga começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez e ela passava as tardes conversando com o bebê enquanto cuidava da horta. Irmã Benedita havia se tornado uma confidente, compartilhando histórias sobre Marina que ajudavam Helena a entender melhor sua própria história. Ela soube que a mãe havia deixado cartas, partituras originais e até mesmo gravações em fitas cassete que estavam guardadas em um cofre no banco de Tiradentes. Por que você nunca me disse isso antes? Helena perguntou uma tarde quando as duas cuidavam das roseiras no jardim. Por que você não estava pronta para ouvir? Dor é como vinho, Helena. Precisa de tempo para se transformar em algo que nutra ao invés de envenenar. Helena estava começando a entender essa transformação. A raiva que sentia de Gabriel estava dando lugar a uma tristeza mais profunda, mas também a uma compreensão de que talvez ambos fossem vítimas de manipulações maiores do que imaginavam. Foi numa tarde de quinta-feira, quando Helena tocava piano na sala de música, que Irmã Benedita apareceu, na porta com uma expressão diferente. Helena, você tem uma visita. Uma visita? Helena parou de tocar, confusa. Mas ninguém sabe que estou aqui. Aparentemente alguém descobriu. Helena sentiu o estômago se revirar. Se Gabriel havia a encontrado, se havia vindo buscar satisfações ou fazer mais acusações. Quem? É um homem jovem. Diz ser irmão do seu marido, Vicente, creio. O sangue de Helena gelou. Vicente Andrade era uma pessoa que ela havia conhecido apenas brevemente no casamento. Um homem de aparência agradável, mas com um sorriso que nunca alcançava os olhos. Havia algo nele que a incomodava profundamente, uma falsidade que ela não conseguia precisar. Ele disse o que quer. Disse que tem informações importantes sobre a família Andrade que você precisa saber. Informações que podem mudar sua vida. Helena sentiu um calafrio. Por que Vicente viria até ali? Como havia descoberto onde ela estava? E que informações poderiam ser tão importantes que o levaram a procurá-la pessoalmente? Onde ele está? Na sala de visitas. Mas Helena, Irmã Benedita segurou seu braço. Cuidado, há algo nesse homem que não me inspira confiança. Helena assentiu, mas sabia que precisava descobrir o que Vicente queria. Desceu os corredores de pedra até a pequena sala onde o mosteiro recebia visitas, preparando-se mentalmente para qualquer coisa. Vicente estava de pé próximo à janela, vestindo um terno escuro impecável e um sorriso que confirmou todos os instintos de alerta de Helena. Quando a viu entrar, seus olhos percorreram seu corpo de uma forma que a fez se sentir exposta e vulnerável. Helena, ele disse, a voz suave demais para ser sincera. Que bom encontrá-la. Estava preocupado. Como você me encontrou? Helena perguntou diretamente, mantendo distância. Tenho meus recursos, mas isso não importa agora. O que importa
É que precisamos conversar sobre algumas verdades que meu irmão não contou para você. Helena cruzou os braços sobre o peito, protegendo instintivamente o bebê. Que verdades! Vicente se aproximou um passo, e Helena percebeu que havia algo predatório em seus movimentos. Verdades sobre por que vocês realmente se casaram, sobre os segredos que nossa família guarda, sobre o que realmente aconteceu com sua mãe. O coração de Helena disparou. O que você sabe sobre minha mãe? Sei que ela não morreu de problemas cardíacos, como todos acreditam. Vicente sorriu e dessa vez havia uma crueldade óbvia em sua expressão. Sei que ela foi assassinada, e sei quem a matou. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está mentindo. Estou. Ou será que sua mãe foi morta pela mesma pessoa que tentou matar Gabriel 5 anos atrás? Pela mesma pessoa que agora quer eliminar você e seu filho antes que vocês possam reivindicar o que é seu por direito? Helena segurou no encosto de uma cadeira para não cair. Quem? Quem fez isso? Vicente se aproximou mais, agora perigosamente perto dela. Ah, Helena, você realmente acha que eu viajei até aqui para simplesmente contar tudo de graça? Informação tem preço. E o preço da verdade sobre sua mãe é sua cooperação em alguns arranjos que preciso fazer. Foi então que Helena percebeu que não havia vindo ali para ajudá-la. Vicente havia vindo para ameaçá-la. E, de repente, sozinha naquele mosteiro isolado, ela compreendeu que talvez estivesse em muito mais perigo do que jamais imaginara. A viagem de volta para São Paulo foi tensa e silenciosa. Helena estava no banco do passageiro do carro de Gabriel, a mão instintivamente protegendo a barriga, enquanto observava a paisagem passar pela janela. Cada quilômetro que os aproximava da capital parecia aumentar o peso da ameaça que pairava sobre eles. Gabriel dirigia com as mandíbulas tensas, os dedos apertados no volante. No banco de trás, Marcos revisava documentos e falava ao telefone, com contatos na polícia, tentando coordenar a prisão de Lúcia Andrade. Mas a mulher havia desaparecido como fumaça, e todos sabiam que ela era esperta demais para ser capturada facilmente. Gabriel, Helena disse finalmente, quebrando o silêncio. E se for verdade? E se eu realmente for filha do Eduardo? Gabriel olhou para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. Isso mudaria alguma coisa para você? Mudaria tudo. Significaria que nosso casamento é inválido, que nosso filho... Ela parou incapaz de completar a frase. Nosso filho é nosso filho, Gabriel disse com firmeza. Não importa o que os exames de DNA digam, não importa o que Lúcia tente provar. Você é minha esposa, essa criança é nossa criança, e nada vai mudar isso. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez que Gabriel falava sobre o bebê como nosso, a primeira vez que ela sentia que ele realmente queria aquela família. Mas se formos meio-irmãos? Não somos, Gabriel interrompeu. Tenho certeza disso. Como pode ter certeza? Gabriel hesitou por um momento, depois suspirou. Porque meu pai me contou sobre Marina nos últimos dias de vida. Ele disse que ela foi o grande amor da vida dele, mas que nunca tiveram uma filha juntos. Disse que a amava exatamente por isso, porque ela representava a vida que ele nunca pode ter, a família que nunca pode formar. Helena o olhou surpresa. Ele te contou sobre minha mãe? Contou. E me pediu para cuidar de você. Disse que você era especial, que merecia ser protegida e amada. Na época eu pensei que era apenas o delírio de um homem doente. Mas agora entendo que ele estava tentando me dar o maior presente da vida dele. Que presente? Gabriel estendeu a mão e entrelaçou os dedos com os dela. Você. Chegaram a São Paulo ao final da tarde, e Gabriel levou Helena diretamente para seu apartamento no Itaim Bibi, um edifício de segurança máxima onde ela estaria protegida. O apartamento era enorme, moderno e frio, mas Helena mal prestou atenção na decoração. Sua mente estava focada no que viria a seguir. Marcos se instalou na sala de estar, transformando-a em uma central de operações. Computadores, telefones, documentos espalhados por toda parte.
Ele havia reunido uma equipe de investigadores e estava coordenando com a Polícia Civil para encontrar Lúcia. Ela não pode ter ido muito longe, Marcos disse, apontando para um mapa de São Paulo na mesa. Temos pessoas vigiando todos os aeroportos, rodoviárias, hotéis de luxo. Ela vai aparecer. Mas Lúcia era mais esperta do que todos imaginavam. Em vez de fugir, ela estava planejando um ataque. O telefone de Gabriel tocou às 8 da noite. Número desconhecido. Ele olhou para Marcos, que acenou para que atendesse, enquanto iniciava o rastreamento da chamada. Alô? Gabriel? Meu querido enteado. A voz de Lúcia era doce como mel envenenado. Como está passando sua lua de mel com a bastarda? Gabriel fez sinal para Helena ficar quieta e ligou o viva-voz. Onde você está, Lúcia? Isso não importa. O que importa é que tenho uma proposta para você. Uma proposta que pode salvar o que resta da honra da família Andrade. Estou ouvindo. Helena renuncia à herança. Vocês anulam o casamento e eu entrego as evidências que provam que ela é filha do Eduardo diretamente para a imprensa. Será um escândalo, mas vocês podem se recuperar. Ela some da sua vida. Você se casa com alguém adequada e fingimos que essa aberração nunca aconteceu. E se eu recusar? Lúcia riu, um som que fez Helena sentir arrepios. Se você recusar, eu vou provar publicamente que você se casou com sua própria meio-irmã. Vai provar que o filho que ela carrega é produto de incesto. A família Andrade será destruída para sempre, e vocês dois viverão como párias sociais pelo resto de suas vidas patéticas. Gabriel olhou para Helena, que estava pálida como papel. Você está mentindo sobre o DNA. Estou? Tenho aqui, na minha mão, exames de DNA feitos com cabelos do escova de Eduardo e da Helena. Compatibilidade de 99,8%. Quer que eu leia os resultados detalhados? Helena se levantou bruscamente e correu para o banheiro. Gabriel a ouviu vomitando e quis ir atrás dela, mas Marcos balançou a cabeça, indicando que precisava manter Lúcia falando para rastrear a ligação. Onde conseguiu o cabelo da Helena? Dona Conceição é muito eficiente. Ela coletou amostras. Durante semanas, cabelo, saliva no copo d'água, sangue na escova de dente quando a gengiva sangrava. Lúcia falava com prazer evidente. Tenho evidências suficientes para destruir vocês dois nos tribunais e na mídia. E o que você ganha com isso? Ganha o que é meu por direito. 200 milhões que deveriam ter ido para Vicente e para mim, não para uma bastarda que nem... Filha do Eduardo é de verdade. Gabriel franzou o senho. Como assim, nem filha dele é de verdade? Lúcia percebeu que havia falado demais e ficou em silêncio por um momento. Marcos acenou freneticamente, indicando que estava quase conseguindo rastrear a localização. Lúcia, você ainda está aí? Você tem até meia-noite para decidir, Gabriel. Meia-noite ou eu destruo vocês dois. A ligação foi cortada. Marcos olhou para a tela do computador e sorriu. Consegui. Ela está em um hotel em Campos do Jordão. Hotel Serra Azul, quarto 1205. Gabriel foi verificar Helena, que havia voltado do banheiro com o rosto lavado, mas ainda muito pálida. Você ouviu? Ouvi. Helena se sentou no sofá, as mãos tremendo. Gabriel, se ela tem evidências, se realmente... Você ouviu o que ela disse no final? Que você nem filha do Eduardo é de verdade? Ela se contradisse. Se você fosse filha dele de verdade, ela não diria isso. Helena piscou confusa. O que você quer dizer? Marcos se aproximou segurando alguns papéis. Gabriel tem razão. Se Lúcia realmente tivesse evidências de que você é filha do Eduardo, ela não diria que você nem filha dele é de verdade. Ela falsificou os exames de DNA. Mas como? Não é difícil falsificar exames quando você tem dinheiro e contatos. O que ela não esperava era se contradizer na ligação. Marcos sorriu. Ela acabou de dar a prova de que estava mentindo. Gabriel pegou as chaves do carro. Vamos para Campos do Jordão. Está na hora de acabar com isso. Gabriel, não. Helena segurou seu braço. É perigoso, ela pode ter armado uma emboscada. Não vou deixar ela continuar ameaçando nossa família. Vou com Marcos e uma equipe da polícia. Você fica aqui, protegida. Não. Helena se levantou com determinação. Eu vou com você.
É hora de enfrentar a mulher que matou minha mãe. A viagem para Campos do Jordão durou 2 horas. Gabriel dirigia, Helena no banco do passageiro, e Marcos coordenava com uma equipe da Polícia Civil que o seguia em outro carro. O plano era simples: confrontar Lúcia no hotel e forçá-la a confessar, com tudo sendo gravado para servir como evidência. Chegaram ao Hotel Serra Azul pouco antes das 11 da noite. Era um hotel de luxo antigo, com ares de charme europeu que contrastavam com a tensão do momento. Gabriel se registrou na recepção, enquanto Marcos e os policiais se posicionavam estrategicamente. Quarto, 1203. Gabriel disse a Helena quando voltou da recepção. Ao lado do dela, vamos subir. No elevador, Helena sentiu uma contração forte que a fez se dobrar de dor. Gabriel a segurou alarmado. O que foi? Não sei. Uma dor forte. Helena respirou fundo, tentando se recuperar. Deve ser o estresse. Talvez devêssemos voltar para São Paulo. Não, estou bem, vamos acabar com isso. Chegaram ao 12º andar e Gabriel verificou que os policiais estavam posicionados nas escadas e elevadores. Marcos estava no quarto 1203, monitorando a situação através de equipamentos de escuta. Gabriel bateu na porta do quarto 1205. Lúcia? Sou eu, Gabriel. A porta se abriu, mas não foi Lúcia quem apareceu. Era um homem grande, claramente um segurança particular. Ela está esperando vocês. Helena apertou a mão de Gabriel quando entraram no quarto. Lúcia estava sentada em uma poltrona próxima à janela, elegante como sempre, mas com um brilho perigoso nos olhos. Na mesa ao lado dela, havia uma pasta com documentos e uma arma pequena, claramente visível. Que pontualidade admirável, Lúcia disse, sorrindo friamente. Helena, minha querida, você está com uma cara péssima. A gravidez não está lhe fazendo bem. Você matou minha mãe, Helena disse diretamente, sem rodeios. Lúcia inclinou a cabeça. Sua mãe era uma ameaça, uma pianista insignificante que achou que podia chantagear a família Andrade. Eu apenas resolvi o problema. Com arsênico. O arsênico é uma substância interessante, difícil de detectar, especialmente há 20 anos atrás. Sua mãe morreu acreditando que tinha uma doença cardíaca, muito mais humano do que ela merecia. Gabriel deu um passo à frente, a raiva crescendo em seus olhos, e tentou fazer a mesma coisa comigo. Ah, Gabriel, meu querido enteado. Lúcia se levantou, ainda sorrindo. Você estava fazendo muitas perguntas sobre a herança do seu pai, perguntando sobre documentos, investigando o passado. Eu não podia permitir que descobrisse sobre o testamento secreto. Então, decidiu me envenenar. Decidi preservar o patrimônio da família. Você era solteiro, sem filhos. Se morresse, a herança inteira ficaria para Vicente e para mim, simples e eficiente. Helena sentiu outra contração, mais forte que a anterior, e não conseguiu disfarçar um gemido de dor. Lúcia percebeu e sorriu com prazer evidente. Ah, parece que a bastarda está entrando em trabalho de parto prematuro. Que conveniente. Vai ser muito mais fácil me livrar de vocês dois agora. Gabriel se colocou na frente de Helena. Você não vai tocar nela. Não vou precisar. Lúcia pegou a arma da mesa. O estresse da situação vai fazer com que ela tenha um aborto espontâneo. E vocês dois vão ter um trágico acidente de carro na estrada de volta para São Paulo. Muito triste, mas essas coisas acontecem. A polícia está aqui, Lúcia. Você não vai conseguir fugir. Lúcia riu. A polícia? Você acha que eu não previ isso? Meu segurança é ex-militar, especialista em situações de risco, e eu tenho rotas de fuga que nem vocês, nem a polícia conhecem. Foi então que Helena teve a contração mais forte até então, tão intensa que ela gritou e se dobrou completamente. Gabriel a amparou e quando olhou para suas mãos viu sangue. Helena! Marcos! Gabriel gritou. Precisamos de uma ambulância. Lúcia apontou a arma para Gabriel. Ninguém vai chamar ambulância nenhuma. Ela vai morrer aqui, junto com o bastardo que carrega, e você vai assistir antes de morrer também. Mas Lúcia havia subestimado duas coisas. Primeiro, que Marcos estava ouvindo tudo e já havia chamado paramédicos. Segundo,
que o amor de Gabriel por Helena havia se transformado em algo mais poderoso que qualquer medo. Gabriel se moveu com uma velocidade que surpreendeu a todos. Em um movimento fluido, ele se lançou sobre Lúcia, derrubando-a da cadeira antes que ela pudesse disparar. A arma voou para o outro lado do quarto e os dois lutaram no chão. O segurança de Lúcia tentou intervir, mas naquele momento a porta se abriu e 3 policiais entraram com armas apontadas. Mãos na cabeça! Todos no chão! Gabriel conseguiu imobilizar Lúcia, segurando-a contra o chão enquanto ela gritava obscenidades e ameaças. Suas mãos estavam sujas do sangue de Helena, que havia se espalhado quando ele a amparou, mas não havia violência em seus movimentos, apenas determinação, férrea para proteger sua família. Gabriel! Helena gritou novamente, e desta vez Gabriel viu que não era apenas dor, era pânico. Havia muito sangue, mais do que deveria haver. Os paramédicos chegaram em minutos que pareceram horas. Helena estava semiconsciente, pálida como cera, perdendo sangue rapidamente. Placenta prévia com descolamento, um dos paramédicos informou. Precisamos fazer uma cesariana de emergência imediatamente ou perdemos mãe e bebê. No hospital de Campos do Jordão, Gabriel caminhou pelos corredores como um louco enquanto Helena era levada para a cirurgia de emergência. Suas mãos ainda tinham sangue dela, suas roupas estavam sujas, mas ele se recusava a sair dali, a se lavar, a fazer qualquer coisa que não fosse esperar por notícias. Marcos chegou 1 hora depois com atualizações sobre Lúcia. Ela confessou tudo. O assassinato da Marina, a tentativa de assassinato contra você, os planos para matar Helena, vai pegar prisão perpétua. Gabriel mal ouviu. Toda sua atenção estava focada na porta da sala de cirurgia. Foram 4 horas de operação. 4 horas em que Gabriel reviveu cada momento com Helena, cada palavra cruel que havia dito, cada oportunidade perdida de demonstrar amor. Se ela morresse, se ele a perdesse agora que finalmente entendeu o que ela significava, para ele... O médico finalmente saiu da sala de cirurgia às 6 da manhã. Gabriel se levantou tão rapidamente que quase caiu. Como ela está, o bebê? Sua esposa perdeu muito sangue. Fizemos uma cesariana de emergência e conseguimos salvar o bebê, mas ela está em estado crítico. As próximas 24 horas são fundamentais. Gabriel sentiu o mundo desabar. Posso vê-la? Pode, mas ela está inconsciente. Pode ficar com ela, conversar com ela. Às vezes isso ajuda. Gabriel entrou na UTI com pernas bambas. Helena estava cercada por aparelhos, tubos, monitores que emitiam bips constantes. Parecia tão pequena, tão frágil naquela cama de hospital. Ele se sentou ao lado da cama e pegou sua mão, cuidando para não desconectar nenhum dos fios. Helena, ele sussurrou, a voz quebrada. Você precisa acordar, precisa conhecer nosso filho. É um menino, Helena. Um menino lindo que tem seus olhos. Ele ficou ali por horas, falando com ela, contando sobre o bebê, pedindo perdão por tudo que havia feito de errado, prometendo ser diferente se ela lhe desse uma chance. Eu te amo, ele disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Eu sei que nunca disse isso antes, sei que não mereço que você acredite. Mas eu te amo, Helena. Amo sua força, sua música, o jeito como você cuida de todo mundo antes de cuidar de si mesma. Amo como você conseguiu me perdoar, mesmo quando eu não merecia perdão. Foi quando Helena abriu os olhos. Lentamente, como se acordasse de um sonho profundo, ela focalizou o olhar nele. Gabriel, sua voz era apenas um sussurro. Eu estou aqui, amor. O bebê está bem. Nosso filho está bem. Pequeno, mas forte. Ele está na UTI neonatal, mas os médicos dizem que vai ficar bem. Helena tentou sorrir, mas estava muito fraca. Você disse que me ama. Gabriel beijou sua mão delicadamente. Disse e vou continuar dizendo pelo resto da minha vida, se você me deixar. E Lúcia? Presa. Confessou tudo. Nunca mais vai fazer mal a ninguém. Helena fechou os olhos por um momento, processando tudo. Quando os abriu novamente, havia lágrimas descendo por seu rosto. Gabriel, eu preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Promete que vai me ensinar a confiar em você.
que vai ser paciente comigo, porque eu quero construir uma família de verdade com você. Mas preciso saber que você não vai me abandonar na primeira dificuldade. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos, com cuidado infinito. Helena, eu destruí tudo o que toquei na minha vida. Mas, se você abrir os olhos todos os dias e me escolher, eu vou aprender a reconstruir. Vou aprender a amar você do jeito que você merece ser. Amada, promete? Prometo. Helena sorriu, e mesmo fraca, exausta, com aparelhos por todo lado, Gabriel nunca a havia achado tão bonita. 3 meses depois, eles estavam na fazenda Santa Clara, reformada e cheia de vida. Helena tocava piano, na sala de estar enquanto Gabriel segurava Pedro Eduardo, que havia nascido com 2 quilos e 800 gramas, e agora era um bebê saudável e barulhento. A investigação sobre a morte de Marina havia sido reaberta, e Lúcia estava sendo julgada por assassinato. Vicente pegou 15 anos por tentativa de homicídio e extorsão. Dona Conceição havia sido presa como cúmplice, mas colaborou com a justiça em troca de uma pena menor. A herança de Eduardo havia sido liberada para Helena, que usou parte do dinheiro para transformar a fazenda em um centro de música para crianças carentes, honrando a memória da mãe. O resto foi investido em um fundo que garantiria o futuro de Pedro e de qualquer outro filho que tivessem. Gabriel havia aprendido a expressar sentimentos, a conversar sobre medos e inseguranças, a ser o marido que Helena merecia. Não havia sido fácil. Anos de desconfiança e trauma não se curam da noite para o dia, mas todos os dias ele escolhia o amor sobre o medo, escolhia a vulnerabilidade sobre o controle. Helena havia aprendido a confiar novamente, a aceitar que merecia ser amada e cuidada. A música havia voltado para sua vida com força total, e ela compunha canções de ninar para Pedro, que falavam de esperança, de recomeços, de amor que supera qualquer obstáculo. Numa tarde de domingo, enquanto Pedro dormia no colo de Gabriel e Helena tocava uma melodia suave ao piano, Gabriel disse as palavras que se tornaram um ritual entre eles. Helena, sim, eu te amo. E ela, sorrindo, respondeu como sempre respondia. Eu também te amo, e escolho te amar todos os dias. Do lado de fora, os cafezais balançavam suavemente na brisa, e pela primeira vez em décadas, a fazenda Santa Clara estava cheia de música, risadas e amor verdadeiro. O passado havia sido curado, os vilões punidos, e o futuro se estendia diante deles como uma promessa dourada de felicidade conquistada através da dor, mas transformada em alegria pura. Gabriel olhou para sua esposa e seu filho, e soube que finalmente havia encontrado o que havia procurado a vida inteira sem saber. Uma família de verdade, construída sobre alicerces de confiança, perdão e amor incondicional. E pela primeira vez em sua vida, ele não tinha medo do amanhã, porque sabia que, independente do que viesse, eles enfrentariam juntos.